podcast Papo de Clínica, tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui do Papo de Clínica, em parceria com a Medway. Hoje estamos recebendo aqui nosso convidado e meu amigo, sócio e parceiro, o Dante. Vocês conhecem muito bem. Se apresenta aí, Dante, para quem não te conhece. Fala galera, meu nome é Dante, sou médico intensivista formado pelo HC, também sou clínico com a mesma formação e fiz faculdade lá na USP também, tá? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre estágios no exterior. Sou também junto com o Rafael, cofundador do Papo de Clínica, e estamos junto aí para conversar e trocar essa ideia aí. Muito bem, pessoal. Lembrando que esse podcast é uma parceria do Papo de Clínica com a Medway, o melhor curso preparatório para residência, tanto para o R1 quanto para o R3, sobretudo para você que quer fazer residência nos grandes centros aqui de São Paulo, tá? Então, a ideia hoje, pessoal, é a gente conversar um pouquinho sobre estágios no exterior, né? Em algum momento da sua graduação, da sua residência, e tanto eu quanto o Dante tivemos essa experiência durante a nossa formação, né? O Dante fez um estágio na UTI da Nova Zelândia e eu fiz um estágio num laboratório na Harvard Medical School durante a minha residência de clínica médica. E aí a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho de como foi isso. E aí, Dante, conta pra gente, começa você falando, como foi esse teu estágio, onde é que você foi, como é que funcionou? Beleza, então galera, no R4 de UTI, a gente tinha, só para dar um contexto, né? Sim. Eu fiz ainda UTI quando era acesso com pré-requisito. Hoje em dia UTI é acesso direto. Na época que eu fiz eram 2 anos de residência só. Então no R4, né, eu tinha feito R1, R2 de clínica, R3 de UTI. No R4 de UTI eu tinha direito a um estágio eletivo. E aí eu fui atrás de algum estágio no exterior, né? Sabendo que as UTIs australianas da Nova Zelândia são as referências no mundo, né? Então, com menores índices de mortalidade, em diversas condições, que têm sabidamente a melhor assistência ao cuidado, eu resolvi ir atrás de várias UTIs nesses 2 países. Então, mandei e-mails para algumas UTIs da Austrália, Brisbane, Sydney, também, principalmente em Melbourne, que são os principais centros mais famosos, né? Então, Austin Hospital. E mandei também para Nova Zelândia. Mandei para Wellington, em que lá tem uma UTI grande, que um dos principais coordenadores é o Paul Young, que é um intensivista famoso da ANZICS também na Nova Zelândia. E acabei sendo aceito, né? As outras estavam muito ocupadas, então só para ter noção, no hospital de Austin, lá em Melbourne, que é onde fica um dos pesquisadores aí mais famosos ali da Austrália, havia uma espera ali de 2 anos para conseguir fazer o estágio observacional e ainda tinha que pagar uma taxa. E aí, então, eu mandei para o Auckland City Hospital, que é um hospital referência da maior cidade da Nova Zelândia, que é Auckland, né? E lá eles tinham uma UTI de cirurgia cardíaca, chamavam de CVICU, Cardiovascular Intensive Care Unit. E lá eu consegui o estágio, era um estágio bem interessante porque era o único centro de ECMO da Nova Zelândia. Então, ia poder ter a experiência de uma UTI lá na ANZICS, né? Uhum. E também ter uma experiência aí de ECMO complementar aí ao que eu já tinha tido na residência. Muito bacana, cara. Vou falar um pouquinho também agora da minha experiência, né? Eu, durante a minha residência de clínica médica, fiz clínica médica lá no HC também. O Dante era meu R+, na clínica médica. E durante o meu R2, a gente teve a oportunidade, né? Na residência de clínica da USP, você tem 2 estágios de eletivo. Você pode fazer um R1 e um outro no R2. E aí, nesse estágio eletivo do R2, eu fui para um laboratório de neuromodulação na Faculdade de Medicina de Harvard, lá em Boston. Procurei o pessoal, essa é uma parceria, né? A Faculdade de Medicina da USP tem uma parceria histórica aí com a Faculdade de Medicina de Harvard e era uma conexão facilitada, tendo em vista que o chefe do laboratório, que era o professor Felipe Fregni, ele havia sido residente de neurologia lá do HC. Então, a professora patroa, um abraço para ela, inclusive, me ajudou nessa comunicação, que é a coordenadora, né, da residência médica, na ocasião, e ela acabou entrando em contato e a gente organizou e viabilizou esse estágio também lá, que era um estágio também observacional, mas em pesquisa, né, não era um estágio clínico.
E assim também, durante a residência, eu pude ficar lá, fiquei um período de 30 dias e foi uma experiência bastante rica. Mas, Dante, eu queria que você aproveitasse um pouquinho, contasse para a gente como que foi o seu caminho para conseguir o estágio. Antes da gente falar um pouquinho de como que é a rotina, vou compartilhar um pouquinho também de como que era a rotina lá, mas qual foi o caminho que você percorreu para conseguir a vaga? Vamos usar um termo bem chulo que foi na cara de pau mesmo. Eu peguei e mandei e-mail para várias UTIs desses 2 países e a UTI lá de Auckland foi a que me aceitou. E eles têm uma dificuldade muito grande em receber estagiário, observador externo nos meses de verão, né? Que são os meses mais concorridos lá, que era dezembro a fevereiro. Então, meu eletivo era em outubro, minhas férias eram em novembro, né? Então, eu aproveitei e fiquei lá esses 2 meses. E durante o mês de outubro, que eles tinham essa vaga aí, né? Então, era bastante concorrido, eu acabei ficando por lá. Então, eu fiquei 5 semanas nesse estágio. E depois tirei minhas férias lá mesmo na Nova Zelândia, aproveitei para conhecer o país. Inclusive, tô com a camisa do All Blacks lá, que eu comprei lá. Pra quem não sabe, o All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia, a seleção, né? E foi muito legal conhecer não só as particularidades do serviço lá de terapia intensiva e de ECMO, mas também a cultura do país. Foi muito interessante. Foi uma experiência bem imersiva, assim. Muito legal. E essa via, né, a via da cara de pau, é uma via muito frequente, assim, os colegas com os quais eu converso e que tiveram experiências internacionais, muitos deles conseguiram assim mesmo, entrando em contato com os serviços via e-mail. Muitos colegas procuram, quando você pega os papers publicados, às vezes tem o contato, né, dos autores, escrevendo e-mail para esses autores, etc. E frequentemente dá certo. Só tem que tomar um pouco de cuidado. Não dá pra ser cara de pau e não saber nada de inglês. Sim. Hi, can I go there? Sabe, um e-mail assim. Aí não dá, né? Então tem que ter o mínimo de saber o inglês formal, se apresentar, dizer quem é você. Quando eu mandava os e-mails, eu mandava um currículo anexado ao e-mail, mostrando realmente quem eu era, entendeu? Então tem que ter o mínimo do mínimo aí. Não dá pra... Mais uma coisa importante, né? Saber falar inglês. Sim, com certeza. Não é o inglês, aquele inglês que você aprende na escola que vai ser suficiente. É muito importante ter um bom nível de inglês. E mesmo sabendo inglês, eu considero que eu tenho um nível bom de inglês. Mesmo sabendo, eu passei perrengue lá. Passei perrengue por algumas expressões, né? Então, a gente usa muita sigla. Então, por exemplo, IAM, né? RM, de revascularização miocárdica. Aí eu ficava ouvindo o pessoal falando lá cabbage, falei, cabbage, repolho? Aí a ver cabbage é Coronary Arterial Bypass Graft, que é a cirurgia cardíaca de revascularização miocárdica. Sim. E eles pronunciam assim, cabbage. E uma coisa que também você tem que se preocupar é com o sotaque. Né? Então, muitas vezes você está acostumado, eu estou acostumado com o inglês americano, com o inglês britânico. Só que o inglês da Nova Zelândia, ele parece o inglês britânico, mas tem algumas particularidades. Então, eles ficavam falando chest. Eu falei, não, que chest? O que é? Era chest, porque o E lá, eles pronunciam como I no sotaque da Nova Zelândia. Então, além de saber inglês, você também tem que ter um mínimo aí de um pouco de listening, né? Do inglês local, de saber as expressões, de saber as siglas. Então, isso é bastante importante também. Fantástico. Na minha experiência, como foi que eu fiz, né? Eu consegui, através da própria faculdade, né? A coordenação da residência de clínica médica, a professora patroa escreveu inicialmente para o professor Felipe, falando que havia um aluno interessado, etc., deu minhas referências, e em seguida eu segui conversando com ele, no sentido de me apresentar, e no sentido de mostrar que eu não sou um marginal, um louco qualquer que vai para lá para dar trabalho, né? E aí, todo o procedimento, assim, isso levou... primeiro de tudo, né? O ideal é que, se for essa a ideia, começar a planejar com muita antecedência. Então, eu planejei com pouco menos de 1 ano de antecedência. Então, até providenciar visto, providenciar a documentação necessária, providenciar os seguros, passagem, hospedagem, a gente vai falar um pouquinho da parte financeira. Tudo isso leva tempo, né? O próprio processo seletivo, quando ele existe, ele leva um tempo, mas quando você tem uma parceria interinstitucional, já ajuda muito. Com certeza. Então, se a sua instituição onde você estuda
já tem algum tipo de parceria, talvez esse seja o canal mais fácil, né? Em comparação, obviamente, com o canal do garimpo, né? De você ir atrás, mandar e-mail, etc, etc, etc. No meu caso, eu já tinha meio que perdido a esperança, né? Eu tinha mandado um e-mail um ano antes de fazer o eletivo propriamente dito, então eu tinha mandado em outubro de 2018, meu eletivo seria em outubro de 2019, e eu fui receber uma resposta de que eles estavam interessados, de que eu poderia sim, cerca de 45 dias depois. Então, são e-mails que eles demoram, que passam por um processo burocrático. O coordenador da UTI às vezes vai ter que avaliar, vai ter que passar por uma secretária. Então, não é uma coisa que vai mandar o e-mail e no dia seguinte eles vão responder. Se eles responderem no dia seguinte, é provavelmente resposta negativa, né? Então, tem que ter essa noção e tem que realmente se planejar com bastante tempo, porque senão não consegue fazer. Não dá para chegar assim, pessoal, no mês que vem eu quero ir para a UTI de vocês, beleza? Não tá beleza. As pessoas, elas se planejam, elas têm um limite de observadores, tem residente rodando, né? Então, eles têm que se preparar e você também tem que ter uma previsibilidade no que você vai fazer. Inclusive, é mal visto, né? Sim. Se você manda um e-mail assim, ei, tudo bem? Eu queria começar a semana que vem, ou mês que vem, é mal visto, é tido como desorganização, né? Essa coisa brasileira que a gente tem aqui, de fazer tudo em cima da hora, né? No Estados Unidos, Europa, que eu escuto provavelmente na Austrália também, mas assim, na maior parte do mundo, as pessoas têm, se você quer rodar naquela UTI, já existe uma escala, ou naquele serviço, já existe uma previsão, às vezes, de 1 ano na sua frente, né? Então, se quer pleitear uma coisa com um espaço de tempo muito exíguo, pode ser até mal visto. Tipo, com certeza. Esse cara é desorganizado. Mas, cara, como é que era o teu dia a dia lá na UTI? Fala um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. O estágio ele era de segunda a sexta, né? E funcionava das 8 às 5. Era esse o estágio que eu vivia lá. E aí havia toda uma escala de assistentes, de residentes que tinham sua escala própria, mas a escala do observador era das 8 às 5. Às vezes a gente ficava até um pouquinho mais tarde quando chegava um caso interessante para observar e ver como eles iam conduzir, né? Então, chegava lá às 8, 8 em ponto, começava a passagem de plantão e a visita. Então, 8:02, se chegou atrasado, já perdia o primeiro paciente. E se o residente se atrasasse, o chefe que tinha que passar. Não tinha essa coisa de atrasado, vamos esperar o fulano chegar. Não, era 8 horas em ponto, né? Então, ia lá, passava a visita, e aí depois que passava a visita, que era junto com essa passagem de plantão, os residentes eles iam preparar as admissões da tarde, porque tinha muita cirurgia cardíaca que chegaria, cirurgia torácica que ia para essa UTI. Então, a gente saía lá e eu, como era observador, eu não tinha obrigação nenhuma. Inclusive, eu não podia nem encostar nos pacientes. Eu podia até conversar com eles e tudo, mas eu não podia encostar. E eu também, teoricamente, não poderia fazer qualquer procedimento ou preencher qualquer tipo de prontuário. Mas o que eu fazia para ajudar os meninos, como eles estavam super sobrecarregados e eu não tinha muito o que fazer, era ler os prontuários e escrever o cabeçalho para eles, checar os exames. Então, pelo menos, eu me sentia útil nesse aspecto. E, em compensação, eles deixavam eu entrar junto no procedimento, mas não sem fazer nada. Eu podia me paramentar, ficar lá do lado, ver o que eles iam fazer. E aí isso foi bem interessante para ver alguns tipos de procedimento que eu nunca tinha visto aqui. Então, lá se fazia muita traqueostomia com broncoscopia, né? Coisa que aqui na UTI, nas UTIs brasileiras é mais feita com um procedimento do cirurgião de cabeça e pescoço ou do cirurgião torácico. Lá era o próprio intensivista que fazia, eles tinham plena habilidade em fazer. Passagem de PIC também, coisa que é prerrogativa da enfermagem lá na Nova Zelândia, é o médico quem faz. E ECMO também, eu vi 3 ECMOs lá, uma veno-arterial, uma veno-venosa e uma VAV, uma veno-arterial-venosa. Então, bem interessante, porque você não vê isso aqui. Você via o cânula em Y lá, devolvendo sangue para veia e para artéria. A gente viu casos, assim, bizarros e tinha várias particularidades, né? Então, lá era um enfermeiro por leito. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso lá para frente. Os pacientes não tinham contenção mecânica, não se ouvia falar de KPC, bactérias multiresistentes, era outro nível de discussão em relação a isso. E aí a gente depois ia almoçar, né? Às vezes dava tempo de almoçar rapidinho no apartamento que eu tinha lá alugado, que era lá perto. E à tarde tinha o grosso das admissões, tá? Então eram eminentemente admissões do centro cirúrgico, mas tinha algumas poucas admissões de pacientes com condições cardiovasculares do pronto-socorro e algumas transferências, aí principalmente transferências de referência para ECMO, tá? Era o principal que a gente tinha. Dava 5 horas, todo mundo ia embora, só ficava o pessoal que ia ficar para a noite mesmo. E aí no dia seguinte, às 8 da manhã, a rotina
começava novamente. Tinha uma escala bem interessante dos assistentes, que os assistentes eles revezavam. Então, eles tinham basicamente escala 1, que era a escala meio que diurna, a escala 2, que era a escala meio que noturna, tinha a escala 3, que era uma escala de pesquisa, então o cara ficava uma semana só na pesquisa da assistência, e a escala 4 que ele ficava fora. Então, a cada 3 semanas, uma ele descansava. Isso era bem interessante. E os residentes, eles tinham uma carga horária de 48 horas semanais, 80% da nossa, só que a residência durava mais. Então, a residência de terapia intensiva eram 6 anos lá na Nova Zelândia. Fantástico. E uma coisa que eu percebi também é que lá os residentes eles são extremamente supervisionados e há um respeito muito grande à hierarquia, né? Então, você como observador ficava quietinho, só ouvia. Se fosse tirar alguma dúvida, era uma dúvida em off, ali com o assistente mesmo, com o consultant, que eles chamavam, né? E os residentes também, tudo sim, senhor, senhor, não ousavam discutir. Eu achei isso bem interessante, bem diferente em alguns lugares do que a gente vê no Brasil, né? Cara, e essa coisa da cultura de saúde é uma coisa muito bacana também, né? É um aprendizado muito válido quando você vai para fora. No meu caso, né, minha experiência foi bastante diferente da sua, porque o meu estágio ele não foi em assistência, foi um estágio de pesquisa. Então, a nossa rotina lá era uma rotina bem tranquila, né? Em geral, as atividades no laboratório começavam às 9 da manhã, a partir desse momento. Esse laboratório ele era vinculado, né, só para dar um pouquinho de contexto, era um laboratório de neuromodulação. E ele era vinculado a um hospital que era um hospital de reabilitação, o segundo maior hospital de reabilitação dos Estados Unidos. Uma coisa fantástica, né? A gente tinha lá, por exemplo, aqueles exoesqueletos para os pacientes em reabilitação de AVC, um hospital gigantesco e muito bacana. O grande foco desse laboratório era a pesquisa de métodos não invasivos ou minimamente invasivos para controle de dor. Então, muito bacana. Foi um estágio que me ajudou muito a parte de discussões acerca de metodologia científica, né? O professor Philip Fregner, ele é responsável por um curso da Faculdade de Medicina de Harvard. Na verdade, eu acho que é pela HSPH, na verdade, né? Que é Harvard School of Public Health, que faz o PPCR, um curso que você fez, não foi, Dante? Sim. Que é um curso que majoritariamente se dedica a metodologia científica, estatística, desenho de estudos clínicos. É o Principles and Practice of Clinical Research, o nome do curso, muito bacana. E o professor Fregner, que era o chefe do laboratório, ele é o líder desse curso. Então, a gente tinha muita discussão bacana de metodologia científica, né, com os outros pesquisadores. Tinham vários alunos de doutorado, de mestrado e de pós-doutorado. E uma coisa que era muito, muito bacana, que para mim foi o ponto alto da experiência, é a questão primeiro, das múltiplas nacionalidades dos pesquisadores. Tinham chineses, peruanos, tinham indianos, muitos brasileiros. Então, assim, gente de vários lugares do mundo. Mas, sobretudo, o que me chamou a atenção eram as formações. Então, tipo, tinha biomédico, tinha físico, tinha engenheiro, e todos ali fazendo pesquisa em saúde. Isso é muito bacana, né? Então, a gente tinha um colega lá, que tinha um pesquisador que estava fazendo seu doutorado, ele era engenheiro, mas estava fazendo um determinado projeto que envolvia desenvolvimento de novas tecnologias em saúde. Então, ao longo da minha estadia lá, o que a gente fazia? Muita discussão de artigos científicos, né, relacionados aos projetos de pesquisa que estavam sendo conduzidos no laboratório. Existia também atendimento aos pacientes que estavam fazendo parte dos protocolos de pesquisa. Então, eu acompanhei, por exemplo, lembro de mais de um estudo que estava sendo conduzido lá no laboratório, e era um estudo que avaliava uma determinada tecnologia não invasiva, né, que era o TDCS, né, que era para controle de dor crônica em pacientes amputados. Então, os pacientes vinham para o laboratório e faziam uma consulta médica com os profissionais que eram habilitados para a pesquisa, e a gente observava aquilo, né? As intervenções, tudo. Foi muito bacana. E ocorreu também de acontecer, eu estava num período lá em que estavam sendo discutidos os grants, né? Que é
os fundos de pesquisa, né? Para quem não sabe, nos Estados Unidos, os laboratórios, eles concorrem para obter esses financiamentos em pesquisa, precisam atender uma série de pré-requisitos, é uma competição bem acirrada entre os laboratórios. E aí eu participei dessas discussões, né, de custeio, de orçamento de pesquisa, de planejamento, foi muito legal. E a vivência também, menor, mas também existia no próprio hospital de reabilitação, que é um hospital onde a principal especialidade lá eram os fisiatras. E aí, muita discussão bacana de reabilitação, de várias formas, né? Que, apesar de não ter sido a especialidade que eu segui, mas me acrescentou muito pela questão de você entender como funciona a ciência no mundo desenvolvido, né? Sim. Então, a cultura de ciência, a cultura de pesquisa, essa questão das múltiplas profissões trabalhando juntos para desenvolvimento de novas ideias e novas soluções em saúde, isso é uma coisa que, assim, é impagável, uma experiência que eu acho que todos deveriam ter, se fosse possível. Agora, uma coisa que vem à mente imediatamente é quanto que você gasta, né, para ter essa experiência, porque obviamente ninguém vai pagar isso para você. Sim. Quanto foi que você gastou, cara? Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar um pouquinho, tecer um comentário sobre o que você falou da equipe multi, né? Sim. De ter das outras especialidades, outras profissões. Eu acho que no Brasil, o cuidado médico é muito centrado no médico, 100%. sabe? Muito centrado. E lá na Nova Zelândia era na enfermagem. Então, o principal, a gente sempre fala isso, o principal fator de bom desfecho no paciente crítico é o cuidado de enfermagem. Então, lá a gente tinha um enfermeiro por leito. Se o paciente estava em ECMO, ficavam 2 enfermeiros, não era técnico de enfermagem, era enfermeiro por leito. Eram enfermeiros que eram quase tão bem remunerados como os médicos, né? Que faziam tudo. Tudo bem, lá não faziam procedimentos invasivos. Então, eles não poderiam, por exemplo, pegar um acesso. Quem pega acesso lá é o médico. Então, eles não podem impulsionar a veia. Eles têm algumas limitações muito restritas de procedimento. Mas eles mexem em ventilador, desmamam droga vasoativa baseada no alvo da PAM, fazem medicação, citar critério na prescrição, ajustam marca-passo transvenoso, fazem toda a testagem do marca-passo, fazem a primeira linha de contato com os familiares. Então, é um cuidado muito centrado na enfermagem e são profissionais excelentes. Então, essa diferença de ter uma equipe multipresente, isso não só na ciência, mas também na pesquisa, porque lá, como eu disse, era um centro de referência em pesquisa também, então tinha uma equipe própria de pesquisa. Não era um médico que estava passando visita que ia discutir pesquisa, era um outro médico, um outro enfermeiro de pesquisa que ia atrás disso, né? Então, isso é bem importante a gente reforçar e é claramente um marcador de qualidade tanto na parte assistencial quanto na pesquisa, ter essa questão multidisciplinar. A minha impressão é que no Brasil é tudo muito centrado no médico, o médico tem muito ego também, e há também uma questão de sabotagem do próximo, sabe? Então, já que eu não consigo fazer meu projeto de pesquisa, então não vou deixar o fulano fazer o projeto de pesquisa dele. E com isso, esse é, na minha visão, um dos principais motivos pelos quais a gente está tão atrasado em comparação, por exemplo, a Massachusetts nos Estados Unidos ou a Austrália e Nova Zelândia, né? Então, isso também se reflete nas consequências de taxa de mortalidade, não tem como não refletir. Agora, você falou da questão financeira, né? Isso depende muito de onde você vai. A Nova Zelândia, por exemplo, é um país caro, tá? Um país que tem um estado de bem-estar social bem estabelecido, tem preços mais elevados. Então, por exemplo, para almoçar lá, na época, $1 neozelandês era R$ 2,70. Hoje já está quase 4, tá? Então, $1, R$ 2,70, você gastava no almoço, assim, rápido, 25, 30 dólares. Então, era já R$ 80, sabe? E a passagem, na época, eu paguei R$ 5.000. Eu paguei R$ 5.000 também para arrumar um Airbnb por 5 semanas lá em Auckland. Enfim, eu acredito que eu tenha gastado nessa viagem somente na parte do estágio mesmo, uns 16, 17 mil reais. Fora o que eu não gastei também na parte turística, porque o que acontecia? Eu aproveitava que eu estava lá nos finais de semana, eu ia visitar os pontos turísticos da Ilha Norte, da Nova Zelândia, e depois, quando eu terminei o estágio, eu fui para a Ilha Sul e também fui para as Ilhas Cook, que é um destino meio paradisíaco, é um Tahiti mais barato, assim, vamos dizer. E aí aproveitei e aí foi uma grana a mais, mas ninguém vai te dar uma bolsa para fazer um estágio observacional, né? E se você for fazer por exemplo, algum fellow, algo que exige uma responsabilidade maior, você vai ser bem remunerado, mas também vai ralar. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? E no caso do estágio observacional, a grande desvantagem
na minha visão, é a questão financeira. E a grande vantagem, que eu diria, é você conseguir aprender um pouco com aquela cultura. Não digo com a cultura britânica, neozelandesa, não isso, mas com a cultura hospitalar lá, de como as coisas são feitas. Porque se você pegar e ver as contas que são adotadas num pós-op de cirurgia cardíaca, vai ser muito parecido no Brasil, vai ser muito parecido nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, porque é tudo baseado em protocolo, né? Então, o paciente chegou, vai coletar tais exames. O paciente com 6 horas, está bem, desliga a sedação e estuba. Então, tem todo um protocolo. E aí, o que você vai notar de diferença é justamente isso, no cuidado da enfermagem, né? Em como eles lidam com os familiares. Então, são pequenos detalhes que vão mudar aí do nosso país, que está em desenvolvimento, para um país aí com cuidado de saúde mais desenvolvido. Cara, eu achei que você disse que gastou 15 mil reais? 15, mas naquela época, né? 2018 para 2019. Então, é uma época que ainda não tinha sido Covid, ainda não tinha enfrentado a inflação. Hoje em dia, se for para Nova Zelândia, você não consegue fazer um mês lá com menos de 30 mil reais. Não consegue. Cara, na época, o meu estágio também foi em 2019. Eu fui para Boston, né? A cidade extremamente cara. Uhum. E eu vou dizer a você, de hospedagem, eu precisei alugar um local para ficar por 30 dias. De hospedagem, eu gastei 17 mil reais. Muito caro. Eu tive sorte. Eu fiquei num bairro, eu nem me lembro o nome do bairro agora, mas o bairro que eu fiquei era, acho que, não lembro exatamente agora o nome, mas era imediatamente em frente ao Massachusetts General Hospital. Uhum. Então era um bairro bom porque era próximo do lugar onde eu estava, teve toda essa comodidade. Mas 30 dias, cara, eu paguei uns 17 mil reais. Né? Eu dei muita sorte que eu consegui o Airbnb com antecedência e paguei 5 mil reais num quarto, cama, cozinha, banheiro e sala. Foi isso. 30 metros quadrados, 5 mil reais. Mas foi muita sorte, porque o custo de vida lá em Auckland já é muito alto e na Nova Zelândia como um todo também é muito alto. Eu gastei, fora a passagem, a experiência inteira dos 30 dias lá, e eu também fiz algum turismo, né? Tipo, dos 30 dias que eu fiquei, eu fui 2 finais de semana seguidos para Nova York, para passear. Fiz turismo em Boston também, tem muita coisa bacana para ver lá. Eu acho que na experiência toda dos 30 dias eu devo ter gasto entre 30 e 35 mil reais. Então, de fato, não é uma coisa barata, né? Isso na época 2019, né? Hoje, com o dólar batendo 5 reais aí, com certeza deve estar mais caro. Claro que se você se apertar um pouco mais, você pode fazer isso muito mais barato. Eu imagino que se alguém quiser ir e, por exemplo, cozinhar todas as refeições em casa, não fazer turismo, quiser fazer uma coisa um pouco mais apertada, dá para ir gastando menos. Né? Até porque uma boa parte dos serviços oferecem refeição. Né? No caso onde eu estava, não oferecia. Todas as refeições eu que custeei. Então, com certeza você consegue reduzir isso demais. Mas dificilmente alguém que vai ter uma experiência dessa não vai abrir mão de passear nas horas vagas e conhecer, né, conhecer os pontos turísticos locais. Mas é bom, se você está no começo, se você está no seu internato ou está no seu R1 e quer fazer algum estágio, é bom começar a juntar um dinheirinho com 1 ou 2 aninhos de antecedência para se planejar. E como alternativa também dá para ir para países que são menos caros, né? Sim. Então, tem países que têm qualidade de saúde muito boa que são mais baratos. Por exemplo, UTI, Portugal, Chile, algumas regiões do México, né? Então, dá para você ter essa liberdade de escolher também. Agora, se você quer ir para Nova Zelândia, quer ir para Nova Inglaterra nos Estados Unidos, para Boston, quer ir para Califórnia, quer ir para o norte da Europa, você vai gastar uma grana, né? Um amigo meu da residência, aliás, um abraço para ele, pro Yuri, ele fez estágio no Centro de ECMO de Karolinska em Estocolmo, na Suécia, caríssimo, assim, né? Então, tem que se planejar, não tem muito jeito, mas não é obrigatório fazer em locais de referência, porque realmente podem ser muito caros. E no final do dia, cara, você acha que fez diferença na sua prática clínica? Eu acho que um pouco. Eu acho que o que mais me ajudou, na verdade, como intensivista, foi abrir a cabeça. E ver que coisas de condutas que são feitas diferentes também dão certo. A gente tem muito na nossa cabeça, né? Que, não tem que ser de tal jeito, tem que ser do jeito X, tem que ser do jeito Y. E quando você vai para fora e vê que algumas coisas são feitas diferentes, as coisas também funcionam. Então, por exemplo, eu tive uma formação muito restrita com antibióticos, né?
na terapia intensiva. E lá o pessoal pesava bastante a mão antibiótico, né? Dava meropenem, dava vancomicina, dava bastante tazocin também. E funciona de todo jeito, assim. Lógico, né? Eles não têm bactérias multiresistentes, tem um critério maior para antibiótico do que em alguns hospitais aqui em São Paulo, por exemplo. Mas para a minha formação, aquilo ali já era um exagero, né? A gente vê também que uma UTI, numa UTI é possível não fazer contenção mecânica. Basta você ter um funcionário que esteja lá do lado do paciente, dando apoio, ajudando ele a controlar o delírio dele. Então, várias coisas são possíveis, sabe? Acho que esse foi o principal aprendizado. Agora, em termos de benefício de currículo, isso é um estágio observacional. O peso é Sim. pequeno, né? Não vai ter um peso muito grande como se você tivesse feito um fellow, um doutorado sanduíche. Né? Lógico que talvez seja um pequeno diferencial, mas eu acho que o que mais vale a pena mesmo é essa experiência e você pegar essa bagagem que você adquiriu e aí você utilizar isso na sua prática clínica depois. Eu concordo com você, assim, o meu estágio ele me acrescentou muito em termos de maturidade científica, de interpretação de evidências em saúde, de raciocínio baseado em evidências. Isso daí, sem dúvida, repercutiu num ganho indireto muito importante para a minha prática. Mas não é aquela coisa assim, tipo, adquirir uma habilidade nova, adquirir uma certificação nova. No final do dia, não é isso, né? Você está indo para lá exatamente para você ter essa experiência que ela é, digamos assim, multifatorial. Ela não é apenas técnica, né? Você cresce em outros aspectos da sua vida. Mas eu vou dizer a você que 100% de certeza, se eu voltasse atrás e fosse o triplo do valor, eu pagaria e faria de novo, porque, claro, tendo dinheiro, né? Mas eu faria de novo porque foi uma experiência muito, muito bacana. Me fez me tornar um ser humano melhor, de mente mais aberta, por conhecer outras culturas, etc, etc. Então, acho que realmente é algo que é bem bacana de se fazer. Às vezes, talvez valha a pena falar para o pessoal que está ouvindo a gente, às vezes pode ter alguém se perguntando, mas isso pesou no seu currículo para passar no seu R3? No seu caso, você já era R3, né, na ocasião? Eu já era R4. Já era R4, né? Eu era R2 de clínica e eu queria fazer oncologia. Então, assim, zero. Até porque, agora me falha a memória, eu não me lembro se eu fui, na verdade, eu acho que quando eu fui eu já tinha até feito a prova. Mas, mesmo que não tivesse, isso não é isso que vai fazer você passar, né? Uhum. Não é isso que vai fazer você passar, não é isso que vai mudar o jogo, né? A gente sabe que o que muda o jogo é fazer uma boa prova, acertar muitas questões, isso é o mais importante, e ter um currículo bom, e não é isso que vai fazer você entrar. Então, assim, se você tem essa expectativa, não é o caminho. Cara, eu acho que é isso. Acho que deu pra gente compartilhar bastante experiência. Você quer fazer algum comentário final, Dante? Eu acho que assim, você está interessado em ver como as coisas funcionam lá fora e abrir um pouco a cabeça, eu acho que vale a pena se tiver condições financeiras. E a minha recomendação é que vá para o local de referência na sua especialidade. Então, no caso de unidade de UTI, né, a gente tem vários centros aí pelo mundo. Eu acho que é bastante importante você falar a língua bem local, porque se você não fala, você vai perder muita coisa, não vai captar muita coisa. Então, na própria Nova Zelândia, eu falo inglês bem, eu tive uma certa dificuldade com o sotaque, com os termos que eram utilizados. Imagina se eu não falasse inglês bem como ia ser, né? Então, é importante, sim, falar a língua local, tá? A gente acha que é besteira, que não faz muita diferença, mas faz sim. Então, eu recomendo fortemente que vá para um lugar em que você tenha a dominância do idioma. É basicamente isso. Eu queria dizer também para aproveitar quando for para conhecer a cultura local, tentar interagir com o pessoal lá. Se possível, fazer um pouquinho de turismo, né? Porque ninguém é de ferro, acho que vale a pena. E realmente o que mais ajuda é mesmo abrir a cabeça para você melhorar. Quando você for médico realmente formado, especialista, você saber que também dá certo de outras formas. Muito bom, pessoal. Muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam nesse episódio de hoje. Muito obrigado, Dante, pela sua presença e por compartilhar a experiência. Só lembrando aqui a todos que estão nos ouvindo, não deixem de nos seguir lá no @papos de clínica. Não deixem de me seguir no meu Instagram, @rafaeloncologista. E não esqueçam, né, a Medway, que é a nossa grande parceira, o melhor curso preparatório para a residência médica do Brasil hoje disparado, né, tanto para o R1 quanto para o R3. Né, o R3, eu e o Dante somos professores, estamos encabeçando aí esse projeto. Vai ser muito bom encontrar com vocês lá.
Tá certo? E galera, não esqueçam que as inscrições aí pro extensivo do R1 e pro extensivo do R3 estão abertas. Então, clica aí no link que a gente vai deixar embaixo na legenda do nosso podcast para você ver e observar as melhores condições e ter aula com os melhores professores aí do mercado. Esperamos vocês aí, viu, pessoal? Forte abraço, até o próximo episódio. Valeu, galera, até mais.